Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos continuar falando sobre generics e agora nós vamos aprender como criar uma classe genérica. Eu vou usar um exemplo bem simples aqui de como nós podemos fazer para trabalhar com classes genéricas. Vamos criar um novo pacote. Clique aqui em Java Core, New Package, ZZA. Coloquei generics maiúsculo, vai ficar maiúsculo. Ponto classes. E vamos criar aqui uma classe chamada carro. Private string nome. Vamos criar o get e o set. Vamos criar o construtor para ficar mais fácil e vamos criar também, vamos sobrescrever o método toString. Legal. Agora vamos voltar para a classe terro, para a classe teste. O que nós vamos criar será a classe teste classe genérica teste. Então vamos imaginar a seguinte situação. Nós queremos criar uma classe e essa classe ela vai ser responsável por objetos que podem ser alugados. E você sabe que só pode alugar o objeto se ele estiver disponível. Vamos criar para o carro que nós acabamos de fazer. Então nós temos aqui carro alugável. E nós vamos ter uma lista de carros. Private list carro. E esses serão os carros disponíveis. Bom, esses carros disponíveis eu vou poder usar aqui. Vamos utilizar um bloco de inicialização e vamos fazer carros disponíveis, recebe new ArrayList. Na verdade, fica melhor se nós fizermos isso aqui. E carros disponíveis, ponto, add new carro, pacote, mesmo pacote que nós estamos trabalhando, ZZA Generics. Vamos dar um nome aqui, nós temos Go, Ctrl D, e vamos ver também uma BMW. Então nós temos dois carros disponíveis e criamos um bloco de inicialização. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa bem simples, para não ficar muito complicado. Nós temos aqui carro, get carro disponível. O que é esse get carro disponível? Bom, esse daqui é o famoso método que vai alugar para a gente. E o que eu vou fazer? Eu vou retornar, digamos, para simplificar, ele sempre vai ter que pegar o primeiro carro da posição 0. Return carros disponíveis ponto remove índice 0. Então estamos simplificando, não estamos fazendo nenhum tratamento para verificar se existe ou não, porque senão vai ficar um pouco longa essa classe. Em seguida, vamos criar um método public void devolver carro. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma mensagem aqui, salt. Primeiro vamos colocar aqui, carro C recebe carros disponíveis, ponto remove 0. Aí vamos colocar alugando carro, dois pontos mais C. E aqui nós vamos retornar o C. Public void devolver carro, carro C. Vamos colocar aqui salt devolvendo carro C. Carros disponíveis, ponto add carro, que veio como argumento. Salt
carros disponíveis mais carros disponíveis. Ctrl D, Ctrl X, eu vou colocar a mesma coisa aqui, alugando carro e carros disponíveis. Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui na classe método public static void main, vou fazer o uso desse carro. Então, nós temos aqui carro alugável. Então vamos criar aqui carro alugável, um objeto, carro alugável. Carro alugável recebe new carro alugável. Carro alugado recebe carro alugável ponto get carro disponível. Salt. Não precisa porque nós já alugamos o carro aqui, já colocamos a mensagem. E agora, digamos que salt usando o carro por um mês. E agora carro alugado ponto devolver carro alugado, que é esse carro alugado aqui, método public, devolver carro, quer dizer carro alugável, ponto, devolver carro, e o carro que nós acabamos de alugar. Então, nós criamos aqui uma classe que é de carro alugável, colocamos dois carros disponíveis, criamos um método para pegar um desses carros disponíveis e criamos outro método para devolver o carro. Então essa é uma classe bem besta e está bem errada porque nós não fazemos nenhum tipo de tratamento, mas vai servir para a gente. Vamos ver, Ctrl Shift F10. Então nós alugamos o Gol, o carro que nós temos disponíveis agora é BMW. Usando o carro por mês, devolvendo o carro Gol, e agora os carros disponíveis é a BMW e o Gol. Então, funcionando perfeitamente, agora você tem a missão. Faça a mesma coisa para barco. E o que você teria que fazer? Copiar toda essa classe, em vez de criar carro, você criaria um barco, deveria criar a classe barco aqui também, e você ia mudar apenas os tipos dos objetos. Em vez de carro, a gente tivesse carro, você ia fazer barco. Então, vamos fazer por uma outra coisa como exemplo aqui. Então, imagina que você tem computador, e a mesma coisa, private string nome, você vai criar o construtor, você vai criar o toString e o getSet. E a mesma coisa se fosse para computador, Ctrl C, Ctrl V, em vez de carro alugável, você vai colocar computador alugável. Em vez de carro, vai ser computador. Em vez de ser new carro, vamos lá, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Devolver computador, computador C. Em vez de carros disponíveis, Shift F6, vamos colocar computadores disponíveis. Alienware e HP. Get carro disponível, get computador disponível. Alugando, colocar alugando PC. PC disponíveis, devolver computador, computador C, devolvendo PC e PC disponíveis. E aqui seria a mesma coisa. Vamos colocar um salt. E vamos colocar aqui computador alugável, new, computador alugável. Computador recebe
computador alugável, .get computador, salt, usando o PC, computador alugável, devolver computador, ou computador. Ctrl Shift F10. E nós temos aqui, alugamos o computador, temos disponíveis o HP, usando o computador, devolvendo o Alienware, e agora nós temos dois disponíveis. Então, você pode ver que fizemos rapidamente, porque era uma classe simples, mas olha a dor de cabeça que nós tivemos. Nós tivemos que criar duas classes praticamente exatamente, digamos assim, o mesmo código. A única coisa que muda é o tipo. E temos muito código repetido. Então, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos utilizar uma classe genérica para diminuir essa quantidade de código e diminuir muito essa quantidade de código. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova classe. Nós temos classe genérica teste. Vamos colocar aqui classe genérica teste 2. Na verdade, essa não é uma classe genérica. Vamos renomear isso aqui. Em vez de classe genérica teste, selecione Shift F6. Classe não genérica teste. E aqui, Shift F6, remove o 2. Classe genérica teste. PSVM. Então, primeira coisa, eu vou criar aqui uma classe public. Vamos copiar aqui para ficar bem mais fácil o nosso carro alugável. E qual é a primeira coisa que nós vimos quando criamos o carro e criamos o computador? Que a única coisa que mudou foi o tipo. Então aqui nós temos carros e aqui nós temos computador. Então, para você definir o tipo e falar, olha, em tempo de compilação o tipo vai ser o definido que nem nós definimos criando aqui a lista. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar essa anotaçãozinha T. Essa anotaçãozinha T, ela significa que você vai passar um tipo para essa classe. Então, T, na verdade, significa type, que é tipo. Quando você está trabalhando com coleções, por exemplo, na lista, você utiliza E, de elemento. Fora das coleções, você vai utilizar um T. E aonde tiver esse T, nós vamos ter que trocar o nome dessa classe. Vamos colocar aqui objetos alugáveis. Nós temos aqui o T, que T é esse tipo que vai ser definido. E, por exemplo, aonde tiver carro, eu vou substituir pelo T, porque vai ser o tipo que vai ser passado. Nós temos o T aqui, nós temos o T aqui, nós temos o T aqui. Vamos lá. E agora, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós já fizemos é substituir pelo T e vamos remover, porque nós não temos aqui esse new carro, nós não sabemos do que vai ser a lista. Então vamos ter que mudar esse código só um pouquinho e vamos fazer o seguinte. Vamos trocar o nome, objetos disponíveis, Shift F6, objetos disponíveis. E vamos criar aqui um construtor public, objetos alugáveis. E vou receber essa lista agora de T, porque eu não sei qual é o tipo da lista. Objetos disponíveis. Então eu vou receber essa lista agora quando o objeto for criado. Essa lista poderia vir de um banco de dados, de um arquivo, de qualquer lugar. E diz.objetos disponíveis recebe objetos disponíveis. Então a única coisa que eu fiz foi tirei o bloco de inicialização aqui. Por quê? Porque nós não sabemos mais do que é a lista. Que nós vamos criar aqui quais serão os objetos alugáveis. Aí eu criei um construtorzinho só para receber esses objetos.
Agora vamos para o que importa. Então nós temos aqui public t, carro disponível. Não sabemos mais que esse carinha é um carro. Nós sabemos que isso daqui é um t. E esse t aqui nós não sabemos, ele vai ser algo que vai ser definido ainda quando forem criar um objeto dessa classe. Então temos aqui um get carro disponível, objetos disponíveis.remove, alugando, não sabemos o que, objeto, e objetos disponíveis. Então nós não trabalhamos mais com algo específico. Mesma coisa que tt, t, devolvendo objeto e objetos disponíveis. Então, aonde tiver esse t, você vai substituir pelo nome da classe. Por exemplo, vamos lá. Vamos criar alguns carros que serão os carros que nós temos disponíveis. Nós criamos aqui Go. Vamos criar aqui então list carro, pacote ZZA Generics, carros disponíveis, recebe new array-list. Ctrl V, então adicionamos o Gol e a BMW. E agora nós vamos criar aqui, em vez de carro alugável, nós temos um objeto que é alugável. Então, objeto alugável. Esse objeto alugável vai ser um carro. Então, carro, pacote ZZA Generics, carro alugável, recebe new objetos alugáveis. Não preciso passar aqui. Vamos lá, objetos alugáveis, e vou passar aqui a lista de objetos, que é carros disponíveis. Então você pode ver, se você pressionar Ctrl P, como nós definimos carro aqui, ele está pedindo uma lista de carros. Então só pressionar Ctrl P que você vai ver que é uma lista de carros. Se trocarmos aqui para, por exemplo, cachorro, Ctrl P, ele vai pedir aqui uma lista de cachorro. Então vamos voltar a deixar carro. Então nós temos agora o carro alugável. Nós podemos criar aqui, pegar o mesmo carro, C, ou carro, recebe carro alugável.get. Esquecemos de trocar o nome aqui do objeto, vamos trocar get objeto disponível, devolver objeto. Então, get objeto disponível, nós sabemos que vai retornar um carro porque nós definimos o tipo aqui como carro. Então, onde tiver t, vai substituir pelo que nós passamos, carro. Nós colocamos aqui imprimindo carro por um mês. E depois carro alugável, ponto get objeto disponível, quer dizer, ponto devolver objeto, o nosso carro. Se executarmos esse código, Ctrl Shift F10, alugando objeto, um carro, objetos disponíveis, carro BMW, usando o carro por um mês, devolvendo objeto, que é o Go. Em seguida, objetos disponíveis, temos uma lista com 2 carros. E se fôssemos fazer para computadores? Mesma coisa, olha que simples, não precisamos mais criar outra classe. A única coisa que precisamos fazer é adaptar um pouquinho. Nós criamos aqui uma lista de computadores. Vamos copiar esse carinha aqui. Ctrl V, ok. List. Então temos uma lista de computador e adicionamos 2 computadores. Em seguida, o código aqui é o mesmo. Então, vamos copiar, ou vamos digitar para fixar melhor. Objetos alugáveis, só que agora é computador. Computador alugável, recebe new, objetos alugáveis, e aqui computadores disponíveis. Então, computador, C, recebe computador alugável, ponto get, objeto disponível,
Salt usando o computador. E computador alugável, ponto, devolver objeto, C. Ctrl Shift F10. Então, funcionou exatamente da mesma forma. Então, essa é a vantagem de você utilizar generics nas suas classes. Então, frameworks e APIs utilizam muito isso, porque quando você cria um framework, você não sabe que tipo de objeto as pessoas vão passar para aquele seu framework. Quem vai utilizar aquela classe e como vão utilizar. Então, você já tem que pensar justamente dessa forma aqui, já pensar em algo mais genérico. Então, o uso de generics não é muito comum fora das coleções. Vai ser difícil vocês pegarem um código de alguém que simplesmente criou uma classe genérica, mas uma vez que você aprende a usar, ela pode te salvar muitas linhas de código. Então, essa aula acabou ficando um pouquinho longa. Na próxima aula, nós vamos continuar falando ainda sobre esses generics, só que também vamos focar agora na criação de métodos genéricos. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.